O que que são, o que que é carga elétrica pultiforme? Você vai ter um corpo eletrizado na carga fonte e vai ter um ponto no espaço, só que agora você vai saber a distância. Antes, o que que você estava fazendo? Você estava calculando a intensidade através da carga de prova. Vou falar com outras palavras aqui. Você tem um modem roteador e você tem seu celular como uma prova, como se fosse a carga de prova. Quanto mais distante do modem roteador, mais fraco vai ficar o wireless, o sinal de internet. Então, entre aspas, mais fraco vai ficar a intensidade do campo elétrico. E tinha como você calcular a intensidade do campo elétrico da sua internet, vamos falar assim, intensidade, através do seu celular. Só que agora a gente vai fazer o inverso. Em vez de eu usar o celular como uma carga de prova, eu vou usar, né, a minha própria carga de prova. É mesmo que eu falar assim, ó, o seu modem roteador agora, quando eu vou te falar aqui na distância de 1 metro, eu vou te falar exatamente a intensidade da internet ali. Se for 2 metros, vai ser outra intensidade. E assim por diante. Agora, eu não vou usar mais um celular ou a carga de prova para medir. Eu vou te dar o valor da carga fonte, a carga geradora, e a distância, e você vai descobrir agora a intensidade, antes de você colocar a carga de prova. Então, a gente vai fazer isso. Então, você tem aqui, ó, o seguinte: você tem a carga geradora, vou fazer ela aqui negativa, porque na outra turma eu fiz ela positiva, só para ter uma simbologia diferente. Você tem a carga geradora negativa. Nossa, embaçou, hein? Ah, quando eu venho aqui, ó, ela tenta me focar, ó. Se eu sair, ó, mas vamos lá, vai dar certo. Minha carga fonte é negativa, né? Eu tenho uma distância até um certo ponto, ponto P. Agora tem como calcular essa intensidade. Como que eu faço isso, professor? Muito fácil. Eu vou usar, né, a fórmula de intensidade, só que agora usando constante. Vou fazer isso aqui, ó. Intensidade do campo elétrico é igual o valor de K da constante eletrostática vezes o módulo da carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Né? Lembrando que esse K é aquele mesmo K que você já trabalhava. Qual é ele, professor? 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. O Q é em Coulomb, igual a gente já trabalhava. E a distância em metro. Então manteve. Só agora eu estou procurando que é a intensidade do campo elétrico numa certa distância. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, vou chamar ele de exemplo 3, porque eu fiz exemplo 1 e 2 na outra turma. No exemplo 3, eu vou falar para você que eu tenho um valor de carga elétrica aqui, ó. Vamos ver se está focando bem, então beleza. Eu vou falar aqui para vocês, ó. A qualidade é boa quando a gente está próximo. Isso. Sei lá, carga elétrica é igual 1 vezes 10, carga fonte, desculpa, elevada a menos 10, Coulomb. Já vou te dar o valor em Coulomb. E eu te falo que a distância é 1 metro. A distância da carga fonte e a carga e o ponto. Valor negativo. Então, beleza. Vamos considerar que eu faço a seguinte pergunta para você. A seguinte pergunta. Letra A. Qual que é a intensidade, a direção e sentido? E aí? Fácil. A intensidade é eu calculando a intensidade do campo elétrico aqui, ó. Intensidade do campo elétrico aqui no ponto P. A direção é a reta que passa entre P e Q, que de carga fonte. Beleza? Essa direção é isso. Lembrando, direção é horizontal, vertical. Beleza? Sentido é direita, esquerda. Aqui, como a carga fonte é negativa, qual que é o sentido do campo elétrico? É no sentido da carga fonte, para a esquerda.
Beleza. O que a gente vai fazer agora? A intensidade do campo elétrico. Intensidade do campo elétrico é igual. Olha a fórmula aqui, galera. Ó. Intensidade do campo elétrico é igual o K vezes o valor da carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Então, isso eu tenho, ó. Qual que é o valor de K? 9 vezes 10 a nona, vezes... Qual que é o valor da carga fonte? Menos 1 vezes 10 a menos 10. Aqui, como é módulo, então eu coloco um positivo, já tiro do módulo. Dividido pela distância ao quadrado. Distância, graças a Deus, já está em metro. Então, eu vou só colocar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Igual... Igual não, né? E... Então, vamos lá. Agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Quanto que é 9 vezes 1? É 9. Vezes 10, vou conservar um 10. Aí você tem 9 positivo e 10 negativo. Você está devendo 10 reais, vai lá e paga 9 reais. Fica devendo 1 real ainda. 1 ao quadrado é 1. E qualquer termo dividido por 1 é ele de novo. Então aqui já acabou, ó. E é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 1 Newton Coulomb. Esse é o valor de carga elétrica, de intensidade, desculpa, do campo elétrico nesse ponto P aqui, ó. Então, antes de você colocar a carga de prova, você já descobriu a intensidade do campo elétrico. Newton Coulomb. Ok? Então, eu tenho essa representação todinha, exemplo 1. Eu tenho uma carga fonte, tenho uma distância, e eu já calculei a intensidade no ponto. Antes de eu vir aqui colocar uma carga de prova. Então, eu já fiz isso já. Ok? Perguntas? Dá tempo de nós resolver mais um. Então, vamos lá. Exemplo 4. Lembrando que eu estou colocando exemplo 4, porque eu já fiz um e 2 na outra turma. Vou falar que eu tenho uma carga fonte e ela está a uma certa distância de um ponto P. Então, vamos lá. O valor dessa carga fonte, vamos colocar aqui 40 vezes 10, 40 microcoulomb. A distância, eu vou falar que é 20 centímetros. E eu quero descobrir as mesmas coisas que eu fiz anteriormente aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Quero fazer o mesmo. Descobrir intensidade, direção e sentido. Vamos lá? Então, vamos lá. Intensidade é igual 9 vezes 10 a nona. De onde você achou esse 9 mesmo, professor? Aqui, ó. Do K, brother. Ele já está pronto. Tabeladinho, prontinho. Vezes o módulo da carga fonte. A carga fonte é 40 microcoulomb. Então, é 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, é 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 20 centímetros. Em metro, isso é 0,2. Então, é 0,2 ao quadrado. Né? Então, vamos lá. 0,2 ao quadrado. Tá belezinha, tem como enxergar, tranquilo. Agora eu vou fazer essa multiplicação e a potência aqui embaixo. Vou multiplicar o 9 vezes 4 e aproveitar o zero do 40. 9 vezes 4 vai dar 36, né? 36. Eu aproveito o zero, 360 vezes 10, menos 6 com mais 9, sobra 3 positivo, dividido 0,2 ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer aqui, ó. Vou fazer separado aqui para vocês, o seguinte, fazer aqui, ó, 0,2 vezes 0,2. É a mesma coisinha, 0,2 vezes 0,2. 0,04 vai dar de resultado. Beleza? Vou colocar em notação. Vou andar com a vírgula uma, duas vezes. Então, vou ter, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Professor, por que é menos 2 mesmo? Porque eu estou andando com a vírgula para a direita. Eu andei uma, duas vezes. O 0,04 é menor do que 1 também. O expoente tem que ser negativo.
Então, colocando aqui embaixo, aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Já coloquei, já resolvi e coloquei notação para ficar mais fácil ainda para a gente estar resolvendo. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer só essa divisão aqui, ó, 360 dividido por 4. Logo, eu vou ter o seguinte, intensidade é igual. Quanto que é 360 dividido por 4? Vamos pensar aqui comigo aqui. 9 vezes 4 deu 36. Então, 9 vezes 40 dá 360. 360 dividido por 4 vai dar quanto? E aí? 360 dividido por 4? 90, né? Então, 90 vezes 10. Vou conservar o 10. Esse 10 a menos 2, ele vai subir. Ele vai ficar 10 a 2 positivo. 3 mais 2, 5. E é igual 90 vezes 10 à quinta Newton Coulomb, né? Ou eu pegar a vírgula que está do lado de 90 e voltar com ela uma vez, andar para a esquerda, acrescento mais um no expoente. Então, vou ter 9 vezes 10 elevado à sexta Newton Coulomb. Esse aqui é a intensidade. Cada coulomb que for adicionado no ponto vai receber 9 vezes 10 elevado à sexta de força elétrica. Beleza? Então, o que que a gente fez aqui, resumindo tudo? Eu peguei uma carga-fonte, te dei uma distância até um ponto P. Falei, agora tem como você descobrir a intensidade antes de colocar na carga de prova. E foi justamente o que a gente fez. Joguei nessa fórmula. Lembrando que a fórmula é ó, E é igual K vezes o valor da carga-fonte dividido pela distância ao quadrado. Então, eu só vou usar essa fórmula aí quando ele me der o valor da carga-fonte e a distância? Sim, só nesse momento. Ok? Se for diferente, você vai tirar dúvida comigo, eu vou estar resolvendo com vocês também, claro. A gente fez dois exemplos. Um, a carga-fonte era negativa, e o outro, a carga-fonte era positiva. Claro, o procedimento é o mesmo. O que vai mudar é o sentido. Porque aqui, ó, no ponto P, o sentido, quando a carga-fonte é negativa, é no sentido da carga-fonte. Nesse caso aqui, ó, a seta para esquerda. Nesse caso aqui, ó, eu não representei, mas vou representar agora. Qual que é o sentido aqui da carga do ponto P? Qual que é o sentido do campo elétrico? É para a direita. Porque uma carga-fonte positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. De afastamento. Beleza? Alguma pergunta? Sim, não, não, sim. De boa? Não, tá de boa. De boa, né? Deixa eu voltar aqui para